Bom, pessoal, esse aqui é um vídeo bem diferente, um vídeo que a gente vai abordar o aspecto mais técnico de uma restauração. A parte realmente técnica de remoção de tinta, de preparação para pintura, de correção de defeitos, né? E para ilustrar isso, nós vamos mostrar um trato que a gente está dando, uma semi-restauração, no Dodge Dart Coupé 73 cinza Himalaia. Esse Dodge Dart Coupé 73 é um carro que a gente comprou já tem quase 15 anos. É um Dart Coupé numa configuração bem atípica, né? Ele é um Dart Coupé automático, né? Automático na coluna, com direção hidráulica de fábrica, com vidros verdes que vieram na nota fiscal, ou seja, foram colocados em concessionária, nessa época ainda não era opcional de fábrica. E era um carro muito original, mas que não estava bonito, né? Principalmente a frente dele, o capô tinha uma série de mapas, a grade estava com a pintura errada, os frisos da grade e os jotas não estavam legais, né? Então a gente decidiu fazer uma melhoria nesse carro, que não é exatamente uma restauração de cabo a rabo, como a gente faz quando pega um carro realmente muito ruim. Qual que é a ideia disso? É preservar a maior originalidade possível do carro, né? Num caso em que dá para essa originalidade ser preservada, com o carro ficando com um aspecto legal. Eu acho que a gente tem que preservar o máximo da originalidade enquanto ela for visualmente possível manter essa originalidade. Quando eu falo de originalidade, não estou falando da configuração original do carro, mas sim da tinta original, do carro nunca ter sido desmontado, daquele material que foi colocado efetivamente na fábrica. Então cada carro tem a sua melhor forma para se fazer uma restauração, não existe uma receita única. E nesse Dodge Dart Coupé a gente resolveu fazer isso, fazer capô, fazer os paralamas dianteiros e preservar a maior parte do carro do jeito que ele está, até porque estava bonito o resto do carro. Quando a gente começa a mexer, aparecem algumas coisas que a gente não imaginava, que a gente não tinha visto, né? E que a gente vai corrigindo para deixar o carro realmente bem bonito, mas sem ter que fazer uma intervenção tão drástica a ponto de desmontar o carro inteiro. Então, eu vou colocar aqui um comecinho que a gente fez lá no museu, e aí depois entra o Orlando mostrando a parte técnica. Esse vídeo é a parte 1 desse processo, não é a parte 1 porque a gente está guardando a parte 2, tem gente que faz um vídeo, corta no meio e fica guardando a segunda parte, né? Não, esse aqui é a parte 1 porque é até o que aconteceu hoje. Então o carro ainda não está pronto. Quando o carro ficar pronto, a gente vai fazer um vídeo do carro pronto, colocar a continuação desse vídeo, terminando com ele pronto e eu apresentando o carro pronto. Esse formato também é um formato bacana, porque o Orlando está filmando o que ele tem feito na oficina, tem me mandado os vídeos por Telegram. Por que por Telegram não por WhatsApp? Porque o Telegram não comprime o vídeo, ele manda do mesmo jeito que ele filmou lá na oficina. E aí eu monto aqui, e com isso, a gente já vem fazendo isso de umas semanas para cá, a gente não vai perder mais nada, a gente vai ter sempre um conteúdo bem completo, seja a minha parte falando mais da história, mais do contexto dos carros, apresentando os carros, e também do Orlando mostrando um pouco mais a parte técnica, beleza? Então vamos lá. Bom, agora já limpamos a área aqui para sair, o Orlando chegou, a gente vai combinar com ele o que a gente vai fazer. Então, Orlando, vamos fazer o capô dele, né? Tá com, você vê, tem as marcas de lixo aqui, tem material, tem uns mapas aqui que estão feios, né? Essas duas pontinhas de paralama, né? E a gente já manda os frisos para restaurar. E essa grade que eu te falei, que esse meio dela aqui, ó, ela tá pintada de prata. De certo trocaram essa grade em algum momento, que ela tá pintada certinho, mas é uma grade de Gran Coupé. A grade do Dart Coupé, ela tem o quadriculado preto, ó, que nem essa outra aqui, ó. Só o quadriculado, o resto tá certinho. Tá certo. O resto tá certo. Vou tentar para colocar os parabarros. Você vê o negócio aqui, ó, quer ver, ó? Esse carro aqui que tem 14 mil quilômetros, é uma referência bacana. Aqui ele tem uma textura, né? E aqui não. Ele é alumínio aqui e a textura aqui por dentro. Aqui provavelmente já deram uma tinta. Ele até tem essa a gramatura para ter a textura aqui, né? Mas ele tá num tom só. Tá, né? Tudo alisado. Né? E a grade é a mesma coisa. A grade tem aqui e é liso aqui por fora, né?
Os caras eram super detalhistas, né, para fazer todos esses detalhes aí em cada um dos carros, né? E basicamente é isso. Esses pneus aqui são os pneus de época, nem sei se são os Grand Prix S, né? Depois a gente vê o que faz com os pneus. Se a gente põe os Campeão Supremo que a gente tem, ou mantém esses aqui, que é um pneu, apesar de não ser o diagonal que a gente gosta, é um pneu de época aí. A plataforma chegou para levar olha que fim de noite bonito aqui, hein? Para levar o fim de noite, não, fim de tarde, né? Início de noite. Para levar o Dart Coupé 73 lá pro Landini. Dando sequência na atualização do Dodge Dart 73 cinza Himalaia, retiramos já o capô do carro, já desmontamos ele, né? E agora eu vou tentar pegar aqui alguns dos defeitos mais graves, que foi o que nos fez desmontar para estar acertando esse detalhe no carro aí. Um detalhe interessante, né, que é mostrar para todos que nem todo carro necessita de uma restauração total, né? Então tá aqui, ó, alguns mapas na pintura. Vamos ver se dá pra... Esse aqui tá tem até uma porosidade aqui. Olha lá, tá vendo? Alguns lugares tá dando tá levantando já umas bolhas. Você vê no brilho, né? Passando o brilho pela peça, dá pra ver bem esses mapas. Marca de lixa, coisa que a gente acha até natural aqui por ser uma coisa já antiga do carro, né? Uma repintura de época, então com material que não tinha a resistência do material que a gente tem hoje. Então tá aí pra vocês, ó, no detalhe, alguns mapeamentos aí. Aqui umas manchas, o pessoal consegue ver aí, ó, essas bolas que formam assim. Pode ser a gente chama de sangramento, não sei o nome mais exato para usar, mas isso aí pode ser alguma massa, algum fundo que deu uma reação química aí, o próprio calor, sol, né? Ou um erro de catálise. A gente sempre fala, em pintura, muita coisa pode ocasionar um defeito. Então tá aí. Vamos passar um removedor pastoso nele agora e descobrir o que tem por baixo disso aí. Ali o capô já sendo removido. E aqui o paralama. Os dois paralamas dianteiros desse carro tem uma amassadinha nessa região aqui. Alguma encostadinha que ele deu aí. Aí, para fazer esse serviço, né, a gente vai ter que fazer uma funilaria aqui e depois fazer a pintura do paralama. Mas como esse carro ainda tem uma pintura de material de época, hein, provavelmente acrílico, ele não tem a resistência do poliéster que a gente usa hoje, do PU que a gente usa hoje, né? Então a gente vai trabalhar essa região aqui se nota aqui, até aqui deu uma marcadinha no paralama, na encostada, né? Você vê que ele tá meio inchadinho aí, tem um inchaço aí na lata, a gente vai ter que rebater isso daí e tal. Então vai se fazer uma emenda na pintura nessa região, com preparação e tal, para fazer a pintura. Porém, como esse material de baixo ele é muito fraco, a chance de um mapa aí no futuro é muito grande. Então, para não arriscar, a gente também vai estar removendo a tinta dessa peça inteira e trabalhando nela na lata do zero. Dando sequência aí, esse lado a gente nota que já foi retocado com tinta poliéster e verniz PU.
bicomponente pelo. A gente nota que ele arrepia conforme a gente passa o removedor pastoso. Vou mostrar a diferença para vocês agora do outro lado. Esse lado ainda com tinta acrílica. Olha como que ela faz, ela vai enrugando e ela amolece. Tem até um efeito legal na faixa aqui, no escorridinho. E aqui na base do paralama tinha um retoque em poliéster já. Vou mostrar mais de perto para vocês verem ele arrepiando. E dá pra ver a emenda do retoque certinha, onde o cara matou. Onde o cara fez a emenda do retoque na quina aqui. Algumas curiosidades aí para quem não conhece. A passada de espátula aqui, Chico, só para complementar aqui, mostrar para o pessoal como é diferente. Vocês viram que do outro lado ele vai esfarelando, né? Aí você passa aqui, ó, a espátula. Olha como ela amolece de forma diferente, ó. E já achamos aí onde tinha um retoque. O intuito desse vídeo é mostrar o processo, né, desse upgrade que a gente está dando nesse carro. Porém, vamos dar uma passada aí num detalhe que é bem interessante da parte técnica, que é depois da peça limpa, né, tá aí na chapa praticamente, que é a limpeza do que sobra do removedor. Muita gente tem problemas com o removedor pastoso aí no final do processo, que depois do carro pintado acaba aparecendo alguma imperfeição aí na pintura, alguma coisa aí que é causada por esse removedor. É uma coisa que a gente faz aqui muito simples, ó. A gente usa thinner com bombril, né, uma esponja de aço aí, e a gente passa na peça, esfregando bem. Você vê que ela já vem tirando, ó, toda. Ó, vamos olhar aqui que tem umas marcas tal do fundo original que estava por baixo. Você vem passando, ó, ela vai tirando tudo. Depois desse processo do bombril, a gente vem só com o pano, limpando aí mais umas 2 ou 3 vezes. Nunca é demais, né? Prevenir, para você evitar aí uma contaminação de chapa aí. Olha aí a diferença de como termina o removedor e de como fica depois de passado aí o solvente. Muita gente por aí, depois que tá desse jeito, já acaba entrando direto com a lixa, né? Então é um pequeno cuidado a mais aí que a gente tem. Fica a dica aí. Depois da peça toda removida, né, limpa, a gente já começou aí um processo de pré-funilaria aí. Só que para poder desamassar, a gente tem que deixar o carro melhor alinhado possível primeiro, né? Então tá aqui o paralama dele já limpo, como a gente já viu todo o processo aí. A princípio a gente ia fazer o capô desse carro, a frente desse carro. E aí a gente já começou, ó, na hora de alinhar aqui no carro o paralama, a abertura de porta aqui, né, a gente chama de gap, tava ficando muito desigual, não tava legal aqui. Quando a gente foi forçar para colocar no lugar aqui, a gente notou que o paralama não estava muito bem reforçado. Na hora de limpar o paralama, a gente já achou esse remendo, tá vendo? Aí para vocês, isso aqui é a base do paralama. Isso aqui é a continuação do paralama aqui, ó, né? Então, a hora que a gente tirou, olha aí, aqui já um pouco de oxidação, e
Aqui já pegou o podre. A gente achou melhor retirar para refazer essa peça. A gente vai refazer a ponta do paralama aí por dentro, para estar colocando de volta no carro e para deixar o carro alinhado. Daí, quando a gente tirou o paralama do lugar, que a gente teve do lado de cá, a gente viu que tá um pouco pior. Uma coisa absolutamente normal, né? Um carro aí de 40 e tantos anos. Então, a caixa interna tem oxidação, ela tá... mas ela ainda tá boa. Aí aqui na parte traseira da lateral a gente nota que essa caixa, ela é a continuação da a caixa de ar do Dodge. Para quem não conhecia, ela é uma peça que vem lá da ponta até aqui. A hora que ela chega aqui, ela tem um rebaixo. Vou mostrar aqui, ó. E tem esse rebaixo aqui para que a lateral encaixe por cima dela. Então, essa parte, como fica rente com a lateral aqui, acaba acumulando muita sujeira, que junta a umidade, que foi o que deu esse podre aqui. Ainda é uma peça original, nunca tinha sido remendado, mas tá aí, já estragou. Então, um pouco do que saiu de dentro. Aqui, ó, a caixa de ar. Olha a parte interna dela como tava feia. Aí a gente já, como já tem costume, a gente já sabe quais os pontos fracos desse carro. A gente já tem aqui uma peça pré-modelada para estar fazendo a ponta da caixa aqui, né? Tem que dar uns acabamentos nela, tem alguns cortes a fazer, algumas coisas, mas já tá aqui. E na lateral tem essa peça aqui, que ia ali na lateral, tá até com um materialzinho já aqui, ó. Por fora alguém já tinha mexido. A parte interna era original, mas a externa já era trabalhada. A gente tem já pré-dobrado também um pedaço aqui. Não é uma peça original, não é uma peça exatamente igual, mas ela já ajuda, estando desse jeito, ela já ajuda bem na hora de colocar de volta no carro. É óbvio que a gente não vai usar até aqui, né, nos vincos, a gente vai cortar mais para baixo, conforme tá ali. Mas tá aí. Vamos passando aí mais uma fase desse passo a passo nesse carro. Um material um pouco diferente aí do que o pessoal tá acostumado a ver no canal. Então, vamos dando sequência aí.